Bom, a gente vive hoje nas cidades e a gente produz muito dado. Quando a gente caminha, pega um táxi ou usa o banco, ou mesmo com os relógios, com Fitbit, a quantidade de dados produzida hoje em dia é enorme. A gente sabe disso. E a grande questão é assim, bom, mas o que a gente vai fazer com tanto dado? Então, no trabalho que a gente faz no Sensible City Lab, no MIT, vamos fazer sentido desses dados de uma maneira que a gente coloque o ser humano no centro da vida urbana. Então, eu vou dar dois exemplos para vocês. De um deles, a gente tem uma quantidade enorme de telecomunicações que a gente usa dia a dia, o celular. Por outro lado, a gente tem a mobilidade urbana, que a gente não sabe exatamente como que o transporte funciona em tempo real na cidade. O que a gente começa a fazer? Juntando apenas os dados de telefonia celular, como cada telefone está ligado a uma torre, eu sei exatamente mapear o movimento diário de cada pessoa. Então, com isso, para uma cidade, quando tem um grande evento, por exemplo, eu consigo saber em tempo real onde estão os gargalos do trânsito, onde eu tenho que, por exemplo, mandar mais táxi ou mais Uber para cumprir essa demanda, ou aumentar a frota de ônibus naquele determinado momento e não constantemente. Então, a gente tem quase como uma maneira de planejar a mobilidade urbana em tempo real. Mas também tem vezes que a gente precisa desenhar alguns sensores para obter informações que de outra maneira não existiriam. Então, quando a gente fala de dado e mídia, a gente sempre pensa em mídia social, em telecomunicações, etc. Mas, cada vez que você vai ao banheiro e faz cocô ou xixi, você está produzindo uma quantidade enorme de dados que literalmente a gente está pondo descarga abaixo. Então, o que a gente fez? A gente está desenhando com outros laboratórios no MIT de bioengenharia robôs que se colocam no esgoto e esse robô ele coleta amostras do esgoto. E com essa amostra do esgoto eu consigo saber, por exemplo, se existe uma epidemia de febre que está surgindo numa determinada região do Rio de Janeiro, que é uma grande cidade, sem que eu precise vacinar todo mundo. Então eu sei, olha, nessa região parece que está acontecendo um começo de febre. Vamos lá e ver o que está acontecendo e vacinar se for o caso. Ou eu posso, na mesma grande cidade, ver regiões diferentes que têm consumo de sal ou açúcar em quantidades excessivas. Se for o caso, a cidade pode ir lá e fazer políticas específicas nas escolas para mudar o tipo de alimentação. Então, a grande ideia é que, quando a gente fala em Big Data nas cidades, hoje, a gente não pode pensar apenas nos meios eletrônicos que estão produzindo dados, mas também como a gente consegue coletar os dados que a gente produz sem o nosso conhecimento, que a gente simplesmente joga fora, e depois usar esses dados para construir cidades melhores para o futuro.